Livro O Menino do Dedo Verde de Maurice Druon. Capítulo 12, no qual o nome de Mira Pólvora se transforma. Vocês pensam talvez que as pessoas grandes já começassem a desconfiar de alguma coisa, fazendo este raciocínio tão simples: é sempre nos lugares em que Tisto passou na véspera que as flores misteriosas aparecem. Logo, deve ser Tisto. Vamos vigiá-lo. Mas vocês pensam isso porque sabem que Tisto tinha polegar verde. As pessoas grandes, como já disse, têm ideias pré-estabelecidas e nunca imaginam que possa existir outra coisa além daquilo que já sabem. De vez em quando surge um cavalheiro que revela um pedaço do desconhecido. Começam por lhe rir na cara. Algumas vezes levam-no para a cadeia, porque ele perturba a ordem do Senhor Trovões. Mais tarde, quando descobrem que tinha razão e já está morto, erguem-lhe uma estátua. É o que se chama um gênio. Não havia em Mira Pólvora aquele ano nenhum gênio que pudesse explicar o inexplicável. E a Câmara Municipal se achava desatinada. A Câmara Municipal é como a criada de uma cidade. Deve cuidar da limpeza das calçadas, determinar os locais onde as crianças podem brincar, os mendigos pedir esmola e os ônibus recolherem-se durante a noite. Nada de desordem, sobretudo isso, nada de desordem. Mas a desordem se instalara em Mira Pólvora. Já não era possível prever, da noite para o dia, o local de um quarteirão ou de um jardim. As flores subiam pela cadeia, escondiam as favelas, alastravam-se no interior de um hospital. Se uma Câmara Municipal fosse inclinar-se diante de uma fantasia destas, uma cidade deixaria de ser uma cidade. Uma bela manhã a catedral cismaria de transportar-se para outra praça, e os ônibus mudariam de percurso para respirar o perfume dos campos, ou desceriam até o rio para refrescar-se um pouco. Não, não e não, gritavam os vereadores de Mira Pólvora, reunidos em sessão extraordinária. Falava-se até em arrancar todas as flores. O senhor papai pediu a palavra. O senhor papai era muito ouvido na Câmara. E deu provas, mais uma vez, de decisão e energia. Meus senhores, disse ele, fazeis mal em zangar-vos. Aliás, é sempre perigoso zangar-se com aquilo que não se compreende. Nenhum de nós conhece as causas dessas florações repentinas. Arrancar as flores? Quem pode garantir que não brotem de novo? Por outro lado, somos forçados a reconhecer que essas florações são mais úteis que nocivas. Já nenhum prisioneiro tenta fugir da cadeia. As favelas se transformaram num próspero bairro. As crianças do hospital estão todas sarando. Por que nos irritarmos? Coloquemos as flores na nossa jogada e procedamos de modo a comandar os acontecimentos em vez de irmos a reboque dos mesmos. Isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo. Gritaram os vereadores, mas como fazê-lo? O senhor papai prosseguiu seu discurso. Eu vos proponho uma solução ousada. É preciso mudarmos o nome da nossa cidade e passarmos a chamá-la, de agora em diante, em vez de Mira Pólvora, Mira Flores. Com semelhante nome, quem poderá se espantar com o fato de brotar flor por toda parte? E se amanhã o campanário da igreja se transformar numa corbeile de antúrios, daremos a impressão de ter previsto esse embelezamento há muito tempo em nossos planos de obra. Perfeito, bárbaro, genial! Urraram os vereadores, saudando o senhor papai com estrondosa salva de palmas. Assim, no dia seguinte, pois não havia tempo a perder, organizou-se um soberbo cortejo com todos os membros da Câmara Municipal, precedidos pela banda de música, por meninos endomingados conduzidos por 2 padres, por uma delegação de avós que representavam a sabedoria, pelo Dr. Milmares representando a ciência, por um juiz representando a lei, por 2 professores representando a literatura e por um oficial da reserva, uniformizado, representando o exército. Foram até a estação. Ali, sob as aclamações da multidão em júbilo, inauguraram a nova tabuleta, onde se lia em letras douradas: Mira Flores. Foi um grande dia. Capítulo 13, no qual se procura distrair Tisto. Dona Mamãe estava ainda mais preocupada que os vereadores municipais, mas por outras razões. O seu Tisto já não era o mesmo. O sistema de educação imaginado pelo senhor papai o tornara extremamente sério. Passava horas e horas calado. Em que é que você está pensando, Tisto? Perguntou-lhe um dia Dona Mamãe. Tisto respondeu: estou pensando que o mundo podia ser bem melhor do que é. Dona Mamãe fez uma cara zangada. Isto não são ideias para a sua idade. Vai brincar com o ginástico. O ginástico pensa a mesma coisa, disse Tisto. Desta vez Dona Mamãe não se conteve. É o cúmulo. Exclamou: as crianças de hoje vão consultar os pôneis. Ela falou sobre o assunto com o senhor papai, ele
Achou que o menino precisava de distrações. O pônei, está bem. Mas é preciso que não veja sempre os mesmos animais. Vamos mandá-lo ao jardim zoológico. Mas ali também uma desagradável surpresa esperava Tisto. Ele imaginara o jardim zoológico como um lugar férico onde os animais se apresentassem espontaneamente à admiração dos visitantes, uma espécie de paraíso de animais. A jiboia faria ginástica em volta da perna da girafa, o canguru meteria o ursinho no bolso para levá-lo a passeio. Os jaguares, búfalos, rinocerontes, aves do paraíso, papagaios e micos, e imaginava-os circulando entre toda espécie de árvores e plantas maravilhosas, como a gente vê nos livros de figuras. Em vez disso, só encontrou no jardim zoológico velhas jaulas, onde leões sem pelo dormiam tristemente diante das gamelas vazias, onde os tigres estavam fechados com os tigres, os macacos com os macacos. Para dar um pouco de conforto a uma pantera que descrevia círculos atrás das grades, tentou oferecer-lhe um cachorro quente. O guarda não deixou. É proibido, menino, gritou o guarda zangado. Mantenha-se à distância. São animais ferozes. De onde vieram? Perguntou Tisto. De muito longe. Da África, da Ásia, nem sei de onde. Perguntaram a ele se queriam vir para cá. O guarda deu de ombros e se afastou, resmungando que zombavam dele. Mas Tisto pusera-se a pensar. Achava primeiro que o guarda não devia ocupar-se daquele trabalho, uma vez que não gostava dos animais que lhe haviam sido confiados. Pensava também que os animais deviam ter trazido entre seus pelos algumas sementes dos seus países, espalhando-as em volta deles. A nenhum guarda do jardim zoológico ocorre impedir que um menino esfregue o polegar no chão. Julgam simplesmente que o garoto gosta de espojar-se no pó. Foi por isso que alguns dias depois um imenso baobá se erguia no cercado dos leões, macacos saltavam de um cipó ao outro, nenúfares boiavam no tanque do crocodilo. O urso tinha o seu pinheiro e o canguru sua savana, as garças e os flamingos cor-de-rosa caminhavam entre os caniços, pássaros de toda cor cantavam entre os maciços de jasmins. O jardim zoológico de Mirapólvora tornara-se o mais belo do mundo, e os vereadores logo comunicaram às agências de turismo. Então você agora está trabalhando até com plantas tropicais. Essa é forte, meu filho, declarou Bigode a Tisto a primeira vez que se encontraram. Foi tudo o que pude fazer por aqueles pobres animais, que estavam tão aborrecidos longe de seus países. Respondeu Tisto. As feras, aquela semana, não comeram um só guarda. Capítulo 14, no qual Tisto, a propósito da guerra, faz a si próprio novas perguntas. Quando os grandes falam em voz alta, as crianças não os ouvem. Você está me ouvindo, Tisto? E Tisto respondia que sim com a cabeça, para parecer obediente, mas não estava prestando a mínima atenção. Mas quando as pessoas grandes começam a falar em voz baixa e a dizer segredos, logo os meninos apuram o ouvido e procuram escutar justamente aquilo que não lhes queriam dizer. Neste ponto são todos iguais e Tisto não fazia exceção. Há alguns dias que todo o mundo cochichava em Mirapólvora. Pairava segredo no ar, e até nos tapetes da casa que brilha. O senhor papai e dona mamãe soltavam longos suspiros ao lerem os jornais. O criado Carolo e a cozinheira Cia Amélia sussurravam junto à máquina de lavar pratos. E até o senhor Trovões parecia ter perdido seu vozeirão ou de trombeta. Tisto apanhava em pleno voo palavras de mau aspecto. Tensão, dizia o senhor papai em voz soturna. Crise, respondia dona mamãe. Agravamento, agravamento. Acrescentava o senhor Trovões. Tisto julgou que se falava de uma doença, ficou muito preocupado, e saiu de polegar em riste a procurar o enfermo pela casa. Uma volta pelo jardim mostrou-lhe que se enganara. Bigode estava em forma, os puros sangue cavalgavam pela relva, ginástico vendia saúde. Mas no dia seguinte uma palavra estava em todas as bocas. Guerra, era inevitável, constatava o senhor papai. Guerra. Pobre humanidade, lamentava dona mamãe, balançando a cabeça tristemente. Guerra. Mais uma, frisava o senhor Trovões. Resta saber quem vai ganhar. Guerra. Que desgraça. Quando é que isso vai acabar? Gemia-se a Amélia, quase chorando. Isso. Guerre, outra vez, repetia o criado Carolo que tinha, vocês já sabem, um leve sotaque estrangeiro. Como só se falava em voz baixa, Tisto entendeu que a guerra devia ser uma coisa feia, uma doença de gente grande, pior que a embriaguez, mais cruel que a miséria, mais perigosa que o crime. O senhor Trovões já lhe falara um pouco da guerra, mostrando-lhe o monumento aos mortos de Mirapólvora.
Mas o Senhor Trovões falara com voz tão forte que Tisto não entendeu direito. Tisto não tinha medo, estava longe de ser um poltrão. Podíamos achá-lo até um pouco imprudente. Vocês já viram como ele faz o corrimão de tobogã? Quando ia à piscina, era preciso impedi-lo de atirar-se 10 vezes em seguida do trampolim dos campeões. Tomava um impulso e zás, ei-lo no ar, de braços abertos, dando o salto do anjo. Trepava em árvore como um macaco, chegando aos últimos galhos, para colher cerejas que ninguém mais alcançava. Nem sabia o que fosse vertigem. Não, francamente, Tisto não era medroso. Mas a ideia que ele fazia da guerra não tinha nada a ver com a coragem ou o medo. Era, simplesmente, uma ideia intolerável. Quis informar-se melhor. A guerra seria mesmo tão horrível como imaginava? Naturalmente foi Bigode o primeiro que ele consultou. Senhor Bigode, será que não venho incomodá-lo? Perguntou ao jardineiro, que podava a grama. Bigode largou a tesoura. Absolutamente, meu filho. Senhor Bigode, o que é que o senhor pensa da guerra? O jardineiro fez uma cara espantada. Sou contra. Respondeu ele, asando os bigodes. Por que é que o senhor é contra? Porque uma guerrinha à toa pode aniquilar um grande jardim. Aniquilar. Que quer dizer aniquilar? Quer dizer destruir, suprimir, reduzir a pó. Será possível? E o senhor já viu, prosseguiu Tisto, já viu com seus olhos jardins aniquilados pela guerra? Ele mal podia acreditar, mas o jardineiro não estava brincando. Tinha baixado a cabeça, franzido as sobrancelhas e retorcia o bigode entre os dedos. Antes não tivesse visto, respondeu ele. Vi morrer em 2 minutos um jardim repleto de flores. Vi estufas saltarem em estilhaços de cristal. E tantas bombas semeadas pelo jardim que já ninguém ousaria cultivá-lo. Até a terra estava morta. Tisto sentia um nó na garganta. E de quem era esse jardim? Perguntou ele. Era meu, respondeu Bigode, dando-lhe as costas para esconder seu sofrimento e retomar a tesoura. Tisto ficou um instante calado. Estava pensando. Procurou imaginar o jardim, em torno dele, destruído como o de Bigode, com as estufas em estilhaços e a terra interditada para as flores. Lágrimas vieram-lhe aos olhos. Pois eu vou contar isso a todo mundo, exclamou ele. É preciso que todos saibam. Vou contar a cia Amélia, vou contar ao Carolo. Ah, o Carolo é ainda mais digno de pena do que eu. Ele perdeu o seu país. O seu país, perdeu o seu país na guerra. Como é possível? Sim, foi isso mesmo. Seu país desapareceu por completo. Nunca mais o encontrou. Por isso é que ele está aqui. Bem que eu pensava que a guerra era uma coisa horrível, disse Tisto consigo mesmo. Pois a gente pode perder um país como quem perde um lenço. E há uma coisa pior ainda, acrescentou Bigode. Você falou na Amélia, a cozinheira. Pois a Amélia, coitada, perdeu o filho. Outros perdem um braço, uma perna, ou então perdem a cabeça. Numa guerra, todo mundo perde alguma coisa. Tisto achou que a guerra seria a maior, a mais terrível desordem que há no mundo, pois cada um perde aquilo que mais estima. Que será que a gente podia fazer para não deixar a guerra passar? Perguntava a si próprio. O Senhor Trovões deve ser contra a guerra porque detesta a desordem. Amanhã vou falar com ele. Capítulo 15, no qual Tisto tem uma aula de geografia, seguida de uma de fábrica, e no qual o conflito entre os Volás e os vai-te-embora se estende de modo imprevisto. O Senhor Trovões estava sentado atrás de sua mesa. Recuperara a voz de trombone e trovejava em 3 telefones ao mesmo tempo. O Senhor Trovões, via-se logo, estava ocupadíssimo. É sempre assim quando estoura a guerra em algum ponto do mundo, disse a Tisto. Em Mira Pólvora temos o dobro do trabalho. Por isso é que Tisto tinha observado que a sirene da fábrica tocara 2 vezes mais que de costume e os operários eram 2 vezes mais numerosos. As 9 chaminés lançavam tanta fumaça que o céu tinha ficado escuro. Então eu volto quando o senhor estiver menos ocupado, disse Tisto. O que é que você queria perguntar? Eu queria saber onde foi que esta guerra estourou. O senhor Trovões levantou-se, levou Tisto para junto de um grande globo terrestre que fez girar, e colocou o dedo bem no meio. Você está vendo este deserto? Disse ele. Pois foi aqui. Tisto viu, sob o dedo do senhor Trovões, uma pequena mancha cor-de-rosa que parecia uma pastilha. Por que foi que a guerra se meteu aí, senhor Trovões? É muito fácil de entender.
Quando o Senhor Trovões dizia que qualquer coisa era fácil de entender, Tisto ficava desconfiado, geralmente era muito complicado. Mas desta vez Tisto estava resolvido a escutar direitinho. É muito fácil, repetiu o Senhor Trovões. Esse deserto não pertence a ninguém. A ninguém, repetiu Tisto interiormente. ... Mas à direita se encontra a nação dos Volás e à esquerda a nação dos Vai-te-emboras. Volás, Vai-te-emboras, repetiu de novo Tisto, ele estava mesmo muito atento. Ora, há algum tempo os Volás anunciaram que queriam esse deserto, os Vai-te-emboras responderam que também queriam. Os Volás se instalaram numa ponta e os Vai-te-emboras na outra. Os Volás enviaram um telegrama aos Vai-te-emboras, dizendo-lhes que se retirassem. Os Vai-te-emboras replicaram pelo rádio que proibiam os Volás de permanecerem onde estavam. Agora os dois exércitos estão em marcha. E, quando se encontrarem, travarão o combate. O que é que há nesta pastilha cor-de-rosa, isto é, nesse deserto? Jardins? Perguntou Tisto. Claro que não, se é um deserto. Ali não há coisa alguma. Só mesmo pedras, então essa gente vai brigar por causa dessas pedras. Eles querem o que está por baixo. Debaixo do deserto? E o que é? Petróleo. Por que querem eles essa coisa chamada petróleo? Para que os outros não o tenham. Querem esse petróleo porque o petróleo é indispensável numa guerra. Tisto bem sabia que as explicações do Senhor Trovões acabavam ficando dificílima. Fechou os olhos para pensar melhor. Se compreendi direito, os Volás e os Vai-te-emboras estão em guerra por causa do petróleo, porque o petróleo é indispensável para a guerra. Abriu de novo os olhos. Mas isso é uma tolice, declarou ele. As orelhas do Senhor Trovões ficaram escarlates. Tisto, será que você quer um zero? Não respondeu Tisto. O que eu queria é que os Volás e os Vai-te-emboras não entrassem em combate. Essa demonstração de bons sentimentos acalmou provisoriamente a cólera do Senhor Trovões. Isso é claro, disse ele dando de ombros. Ninguém jamais quis a guerra. Mas sempre existiu. O que é que eu poderia fazer? Pensava Tisto. Colocar meu polegar na pastilha cor-de-rosa. É muito longe esse deserto? Perguntou ele. Fica no meio do caminho que vai daqui à outra metade da terra. Então a guerra não pode chegar até Mira-Pólvora. Impossível não é, a gente sabe onde uma guerra começa, mas nunca onde vai parar. Os Volás podem chamar em seu auxílio um grande país, e os Vai-te-emboras pedir a ajuda de um outro. E os dois grandes países entrarão em guerra. É o que se chama uma extensão do conflito. A cabeça de Tisto rodava como um motor. Afinal, a guerra é uma espécie de tiririca que se alastra pelo globo. Com que espécie de plantas poderia combatê-la? A você que está ouvindo, deixe seus comentários e inscreva por favor. E acompanhe a continuação do livro.